Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã. Quero externar a minha alegria e satisfação de mais uma vez poder estar contigo no seu lar, você que permite isso nesse momento, você que está impossibilitado de vir à igreja e está tendo a escola bíblica presencial, mas em respeito a você que é do grupo de risco e até mesmo que fez a opção de fazer o distanciamento social nesse momento, se você destinar esses poucos minutos aí, me der um pouquinho de atenção, nós iremos tratar um pouco mais da palavra do Senhor, um pouco da porção da palavra do Senhor. E hoje nós iremos falar da lição de número 10 da nossa revista, né? O trimestre já está caminhando para o final, e esta lição, ela tem como título, Fale Somente a Verdade. O texto bíblico básico está inserido no livro de Provérbios, capítulo 14, versículos 2 ao 8, versículos 25, Apocalipse, capítulo 21, versículos 8 e 27. E eu vou ler, se você tiver sua Bíblia, tiver seu material didático aí já separado para fazer anotações, né? Abra sua Bíblia. Creio que talvez já esteja também inserido aqui no computador, na imagem aí na sua tela, quer seja do celular ou da sua televisão. Provérbios capítulo 14, versículo 2 em diante. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentira. O escarnecedor busca sabedoria e não a acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Vai-te à presença do homem insensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. Versículo 25. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Apocalipse, capítulo 21, versículos 8 e 27. Versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Texto áureo está inserido no livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ao final dessa aula, nós buscaremos atingir os seguintes objetivos: entender que o falso testemunho perante as autoridades é crime de perjúrio, compreender que a mentira é a grande aliada de todos os tipos de pecados, concluir que o mentiroso é réprobo aos olhos de Deus,
pois tem como pai o diabo. Oremos. Bondoso Senhor, Pai eterno, queremos te agradecer por mais esse momento que temos de podermos proferir a tua palavra, de podermos aprender um pouco mais dela, Senhor, que nós possamos ser praticantes dos teus ensinamentos, Senhor. Senhor, cada filho teu, cada um, Senhor, que estiver vendo e ouvindo, Senhor, esta palavra, que ela venha produzir o fruto desejado por ti, certos de que a tua palavra jamais volta vazia, antes faz o que lhe apraz. Senhor, visita seus lares nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, hoje nós iremos tratar especificamente do nono mandamento, recapitulando, nossa lição, o nosso tema desse trimestre é o Decálogo, a ética do Sinai. Aqui nós estamos abordando os 10 mandamentos. Lembrando que os 4 primeiros mandamentos são mandamentos que é o nosso relacionamento na vertical, ou seja, relacionamento nosso com Deus. Do 5º mandamento em diante é o relacionamento para com o próximo. E hoje nós estamos tratando desse 9º mandamento, que é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O que vem a ser falso testemunho? Nesse mandamento, ele se refere em primeira instância a um tribunal de justiça, onde pesa o testemunho a favor ou contra alguém. O que é isso? É o valor que se dá em termos jurídicos ao depoimento de uma testemunha. Uma testemunha-chave, ela tem o poder para livrar ou condenar uma pessoa. E aqui nós já estamos de início tratando do primeiro objetivo nosso, dizendo que entender que o falso testemunho perante as autoridades é crime de perjúrio. E o que é crime de perjúrio? É um falso juramento. Através de um falso juramento, uma pessoa pode ser condenada, ter uma vida dilacerada. Então, o intuito deste mandamento é a preservação da vida, é garantir que, caso haja um julgamento, que seja da maneira mais honesta possível. E é por isso que, como nós vemos, principalmente lá nos Estados Unidos, a pessoa chega a ponto de jurar colocando a mão na Bíblia, jurando dizer a verdade, somente a verdade. E se ela disser algo ali, naquele momento, quando ela faz aquele juramento, ela vai dizer que, se falar algo que não seja verdade, ela vai responder por isso. Porque são vidas que estão em jogo. A vida de uma vítima, a vida de um acusado. Daí a importância da honestidade num tribunal. Porque existem vidas em jogo. Mas o que vem a ser esse falso testemunho? Acima de tudo, um falso testemunho é uma imensa falta de respeito para com o próximo. É um ataque à honra alheia, sem preocupação com o alcance destrutivo desse falso testemunho. Uma falsa comunicação, uma falsa notícia, e aí eu já adentro sobre os nossos dias atuais. Até então estávamos falando
somente no caso jurídico, no caso de um tribunal. E o que acontece no nosso dia a dia? Eu quero que você, se você tiver com a sua Bíblia, abra no livro de Êxodo, capítulo 23, os 2 primeiros versículos, 1 e 2, que aqui é o mandamento do Senhor, uma ordem. Na verdade, aqui está meio que regulamentando, está endossando o que está lá no capítulo 20. Não admitirás falso rumor ou testemunho, e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando a parte com o maior número para torcer o direito. Existe um ditado aí fora, né, que é um ditado mentiroso. A voz do povo é a voz de Deus. Será? Claro que não. Não é porque uma maioria está afirmando algo que necessariamente aquilo é verdade. E se não é verdade, não pode ser a voz de Deus. Nosso Deus é todo verdade. Então temos que tomar cuidado, não é porque uma maioria, não é porque um grande número de pessoas está falando que aquilo é verdade. E como nós estamos vivendo uma ditadura do politicamente correto, se nós não nos policiarmos, nós somos levados por isso, levados pela maioria, levados pela multidão, levados pelo que é colocado, quer seja na televisão, quer seja na rede social. Temos que ter a preocupação e a prudência, porque senão nós podemos condenar vidas. E aqui o Senhor, no livro de Êxodo 23, vai falar sobre isso, para nós não darmos falso testemunho, não nos reunirmos com os ímpios para dar falso testemunho, nem com uma multidão para torcer o direito, ou seja, para legislar em causa própria, para legislar em causa de alguém, prejudicando outra pessoa. Nós temos que tomar cuidado com isso. No item 1.1, o falso testemunho vai dizer que o falso testemunho macula o bom nome. Ora, o terceiro mandamento, em Êxodo capítulo 20, vai dizer que é para nós não tomarmos o nome do Senhor em vão. Relação na vertical. Deus vai fazer a mesma coisa na relação para com o próximo. Da mesma forma que Ele não quer que tome o nome dele em vão, ou seja, tomar o nome de Deus em vão é desonrá-lo. Da mesma forma, Ele não quer que façamos isso para com o próximo. No seu 9º mandamento, não dirás falso testemunho. Sabe por quê? E muito embora hoje as pessoas não valorizem, e é uma verdade isso, não valorizem muito bem o seu nome, e aí quando eu falo de nome, eu não entro aqui na questão de semântica, de significado, mas na questão de honra. Lembra de Eliseu, quando passava pela viúva, todas as vezes que ia lá em Sunem, aquela mulher identificava, não era nem viúva, na verdade estava com seu marido, e lá ela falava do seu marido, ali vai um santo homem de Deus. Por que ela falava aquilo? É porque alguém falava isso para ela, ou porque ela via as atitudes de Eliseu, o caráter de Eliseu. E nós temos que valorizar o nosso nome. O nosso nome, como você é visto no seu trabalho, como você é visto na igreja, na localidade onde você mora, perante os seus familiares. Eu creio que você dá um bom testemunho. Eu creio que você tem caráter. Então você preza pelo seu nome. E isso é importante para nós.
temos o nosso nome honrado. Mas o falso testemunho, ele macula esse nome, ele macula o bom nome, ele macula, né, as qualidades da pessoa. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 1a, vai dizer o seguinte, Provérbios, capítulo 22, versículo 1a, parte A. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que muitas riquezas. O que isso quer dizer? O bom nome, assim como está em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1, na sua parte A também, e esses versículos andam lado a lado, melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Ou seja, aqui, tanto um versículo de Provérbios 22, 1a, como de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1, vai dizer que é melhor ter a honra do que ter bens materiais, do que conquistar posições na sociedade. O caráter é mais importante, e esse caráter é mais importante para Deus. Quando isso às vezes torna-se um verdadeiro desafio para nós, porque a gente vive numa sociedade materialista, consumista, que prega você conquistar, prega você é melhor ter do que ser, quando na verdade nós temos que primeiro ser para depois ter. E quando a pessoa busca o ter em detrimento do ser, ela faz isso a qualquer custo. Quebra a ética, quebra valores, passa por cima de pessoas. E o falso testemunho aqui, ele vai trazer um grande dano para as pessoas. Vai atacar a honra dessa pessoa. E no tópico 1.2, os efeitos do falso testemunho, eu quero lembrar, né, um caso ocorrido há algum tempo atrás, deve ter mais de uma década, isso em São Paulo, um casal que era dono de um educandário, dono de uma escola infantil, em que uma mãe vai ensinar a filha pequena de 4, 5 anos a ela falar que os donos desse educandário a molestaram. E vai para a polícia. O que vai acontecer? A polícia vai prender esse casal. A mídia televisiva, a impressa, ou seja, as televisões, os canais de televisões, os jornais, vão veicular em páginas estampadas durante muito tempo, falando no ar, na televisão, mostrando que esse casal era um casal de pedófilo. O que aconteceu com a vida desse casal? Eles perderam a escola, seus familiares, seus amigos, e depois que foram se investigar de uma maneira mais a fundo, utilizando psicólogos para entrevistar a menina, chegou-se à conclusão e foi comprovado que a menina mentiu de maneira inocente, 4 anos, mas a mãe maquinou tudo isso. E o que aconteceu com esse casal? Foram absolvidos? Sim. Mas a imprensa veiculou na mesma proporção quando eles estavam sendo condenados previamente? Não. Em pequenas linhas no jornal, em poucas palavras na televisão,
falaram que eles foram inocentes. A vida deles acabou. Em Provérbios capítulo 6, versículo 16. Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6, lá, do 16 ao 19. Estas são coisas que aborrece o Senhor. Estas 6 coisas aborrece o Senhor. E a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Meus irmãos, o mentir, o falso testemunho, neste capítulo que horas nós acabamos de ler, está em pé de igualdade com matar. Então, o falso testemunho tem o poder de matar vidas. Em alguns casos, até literalmente. Havia um caso de uma mulher também lá em São Paulo, em Santos, uma evangélica, que ela estava caminhando numa comunidade, numa favela, e ali ela foi indicada como uma molestadora de criança também. Estava com a Bíblia. A mataram, porque alguém viu, porque tinha na rede social uma foto de uma mulher muito parecida com ela. Aí olharam, já viram, já julgaram, mataram. Depois foram descobrir que era uma mulher evangélica, e claro, lógico que eu quero dizer aqui, deixar claro, não é o rótulo de evangélica em si, mas ela era uma serva do Senhor, que não tinha nada a ver com a situação. Ela morreu literalmente por causa de um falso testemunho. Então, cuidado, irmão, porque o Senhor abomina isso. Isso aborrece o Senhor. Isso aborrece o Senhor. E qual é a fonte, no tópico 1.3, qual é a fonte desse falso testemunho? De onde, como isso pode se originar? Através de uma inveja. A pessoa está com inveja do que o outro tem, através de um ressentimento. E aqui eu trago um exemplo de Nabote e o rei Acabe. O rei Acabe olhou para a vinha de Nabote, quis comprar a vinha de Nabote a todo custo. Nabote não quis vender, porque isso era herança de família de onde ele tirava o sustento. Acabe vai triste para casa, para o seu palácio. Está lá cabisbaixo, a sua mulher ao ver. O que ela vai fazer? Vai maquinar, vai arranjar 2 falsas testemunhas, dizendo que Nabote blasfemou contra o Senhor. Qual foi o resultado disso? A morte de Nabote. Através de uma mentira de 2 pessoas que disseram que ele blasfemou. Ele morreu literalmente, por causa de uma falsa notícia. Então, meus irmãos, eu quero que nós, se tem uma coisa que nós temos que tirar como essência dessa lição, nós estamos vivenciando isso nos dias atuais. Principalmente nas redes sociais e na mídia, como um todo. Sim, até mesmo a mídia tradicional. Nós estamos num período que, ainda que estejamos numa pandemia, vão acontecer eleições esse ano ainda. E agora que vai se intensificar as chamadas fake news. O que é fake news, o termo em inglês? Seria tão bom que a gente pronunciasse o português claro, ao invés de estar importando termos estrangeiros, meio que ameniza. Fake news é notícia falsa. E notícia falsa é mentira.
Eu quero trazer isso, eu trago primeiro como reflexão para a minha vida e que você venha refletir nisso também. Nós que acessamos as redes sociais, eu não vou atribuir rede social ao diabo, não. Pode ser instrumento de bênção. Sim, pode ser instrumento poderoso para evangelizarmos e ganharmos almas para Cristo. Nós temos que ficar atento, nós somos seres políticos, seres sociais, sim. Nós só temos que tomar cuidado com o seguinte: ao compartilharmos algo, antes de compartilhar, vai pesquisar a fonte, vai buscar de onde veio. Quando surgiu essa situação de pandemia, quantas notícias falsas surgiram? E o fato de alguém mandar para você, às vezes uma pessoa idônea, vai compartilhar algo para ti. Não tenha por verdade, pura e simplesmente porque você confia na pessoa. E muitas vezes a pessoa vai fazer de maneira inocente, porque não pesquisou. E já que você recebeu de uma pessoa idônea, já acha que aquilo ali é pura verdade. Talvez esteja acreditando que ela pesquisou. E se ela não pesquisou? Então pesquise você, antes de compartilhar algo, antes de falar algo de alguém. Porque senão nós podemos estar matando pessoas. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, vai dizer o seguinte: que as más conversações corrompem os bons costumes. Em 1 Coríntios capítulo 15, 33, vai dizer exatamente isso, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, está aí uma orientação para mim e para a sua vida. Está perto de pessoas que estão falando coisas indevidas, que estão falando muito do quanto próximo. Sai de perto. Sai de perto. Porque se você estiver perto dessas pessoas que estão com más conversações, ela vai corromper os seus bons costumes, vai corromper talvez a sua própria vida. Não dê ouvidos a isso, muito pelo contrário. No item ponto 4, nós iremos ver aqui os impactos da calúnia. Nós falamos sobre esse termo jurídico, falamos sobre perjúrio, que é o falso testemunho perante um tribunal. Nós estamos falando agora sobre a calúnia. E o que é calúnia em termos jurídicos? É atribuir a alguém uma falsa imputação de fato definido como crime. Então, eu, de repente, falar que uma pessoa roubou alguma coisa e, na verdade, ela não roubou nada. E isso já aconteceu. Quantos casos acontecem? Se você acompanhar nos jornais, mexe aparece casos de pessoas que ficaram dias, outras meses, outras anos presas, porque uma testemunha o identificou como um infrator, como um criminoso. Até provar o contrário, essa pessoa ficou presa. Por quê? Porque alguém se confundiu, porque alguém olhou e achou que era parecido, achou que era a pessoa e na verdade era parecida, tinha um tipo físico parecido e o identificou como criminoso. E quando a pessoa faz isso de uma maneira pensada, isso é calúnia, e existe uma capitulação legal, né, no Código Penal, existe pena para isso de prisão. Então cuidado com o que a gente fala, muito cuidado. A gente vai ver, e o fato, às vezes, você vai lidar com algo que é verdadeiro, a pessoa cometeu o erro, de fato. Como você vai lidar com isso? Isso vai te dar direito de estar divulgando, pura e simplesmente? Nós vamos pegar um exemplo, né, de Noé.
após o dilúvio. Noé vai plantar uma vinha, vai colher uvas dessa vinha, vai fazer o vinho, vai se embriagar, vai estar na sua tenda nu. O que vai acontecer? Seu filho do meio cão, ou cão, vai adentrar nessa tenda e vai ver o seu pai nu. Ele descobriu e viu as vergonhas do seu pai. Qual foi o tratamento dado por ele? Ele descobriu algo e foi falar para os seus irmãos, até em tom de zombaria. Os seus irmãos, sabendo disso, executaram, ao saber da notícia, trataram essa notícia da maneira correta. Entraram de costas na tenda do seu pai e o cobriram, sem ver as vergonhas, sem ver a nudez do seu pai. E por consequência disso, Cão foi amaldiçoado pelo seu pai. Então o fato de sabermos de algo, e nós estamos vendo na mídia aí, não vou citar nomes, de uma pessoa que está sendo acusada de ter matado seu marido, pode ser verdade. Os indícios indicam que sim. Mas isso não me dá direito, e não te dá o direito de estar na rede social fazendo chacota, de estar na rede social criticando. Nós temos que receber com tristeza esse fato, orar, porque até mesmo o pior de todos os pecadores pode receber o perdão de Deus. As consequências dos pecados ficam. Então, se a pessoa errou, que vá se cumprir segundo a lei dos homens, que vai cumprir a sua pena, que vai responder para tal, para com tal. Assim como essa pessoa, outros que estão lá na prisão, a nossa oração é que Deus venha libertá-los, se não da prisão, dos seus pecados que são mais importantes, que venham se converter a Cristo. Então, cuidado, meus irmãos, cuidado. No tópico 2, nós vamos tratar especificamente aqui sobre a mentira. O interessante é que a queda do homem aconteceu, a expulsão de Adão e Eva do jardim vai acontecer por causa de uma mentira. Claro e lógico, houve uma desobediência? Sim. Houve a desobediência? Sim. Mas como aconteceu essa desobediência de Eva e por consequência de Adão? Existia um certo relacionamento de Eva com a serpente. E a serpente vai proferir uma mentira. Deus vai dar ordem dizendo que eles poderiam comer de tudo, de todos os frutos. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam comer, porque do dia em que comessem, certamente morreriam. A serpente vai falar justamente o contrário. Nesse diálogo dela com Eva, vai falar justamente o contrário. Vai falar, não. Se vocês comerem, a hora que você comer, você vai ser igual a Deus e não morrerás. Na verdade, a serpente está caluniando Deus, chamando Deus de mentiroso, duplamente grave. Ela vai usar de uma mentira acusando Deus de mentira. Meu Deus! A gente vai ver em João, capítulo 8. João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 44. Vai dizer o seguinte, isso aqui é Jesus falando. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é pai da mentira. E quando nós mentimos, nós estamos sendo os filhos de quem? Então cuidado, irmãos.
a gravidade da mentira, porque a queda do homem veio através da mentira. E por consequência dessa mentira, a desobediência ao mandamento de Deus. Em Provérbios, capítulo 12, 22, vai dizer que que o Senhor odeia os lábios mentirosos. Ele odeia a mentira e odeia aquele que profere mentira. Sim, ele odeia os lábios. Os lábios de quem? Quem tem boca, quem está falando. Ele odeia. Está escrito na palavra. A gente vai ver na Bíblia, isso não significa a aceitação, no tópico 2.1, as mentiras dos patriarcas. Nós conhecemos bem a história de Abraão, pai da fé. Abraão era o pai da fé. E Abraão vai mentir em Gênesis 12, depois você vê lá em 12, capítulo 13, e Gênesis capítulo 20, versículo 12, por 2 vezes Abraão mente. Mente quando entra no Egito, falando para Sarai, o nome dela era Sarai naquela época. Quando chegar lá no Egito, diga que você é minha irmã. Na verdade, ela era uma meia-irmã dele, sim. Mas ele estava com meia mentira, porque o intuito era para dizer que não era mulher dele, com medo de morrer, deixando de ter fé em Deus. E o que isso vai acontecer? Vai provocar um dano no Egito, e por pouco ele não perde a sua mulher. Não satisfeito com isso, em Gênesis capítulo 20, lá em Gerar, no seu capítulo 12, ele vai mentir também para Abimeleque, falando para Sara: Sara, fala que você é minha irmã. Não aprendeu da primeira vez. E a gente vai ver que a mentira vai seguir na sua família. Ele que era o pai da fé. Isaac, em Gênesis capítulo 26, quando está lá em Gerar também, ele vai se apresentar para Abimeleque, dizendo que a mulher dele aí não tem meias verdades, aí mentira de forma literal. Ele vai dizer que para Rebeca: ó, diga que você é minha irmã. Aí Abimeleque vai ver que eles estão brincando de uma maneira íntima, e Abimeleque vai ver: mas o que você está me fazendo comigo, com a minha nação, com o meu povo, dizendo que era sua irmã, porque eu não disse a verdade. E Deus fechou a mão de todas as mulheres. Houve maldição naquele lugar. E para quebrar essa maldição, Jacó teve que oferecer, Isaac teve que oferecer sacrifício. A gente vai ver o neto de Abraão, Jacó, mentindo deliberadamente com a sua mãe, sim, junto com ela. Mentindo para o seu pai Isaac, que já não estava mais enxergando direito, se passando pelo seu irmão. E ele vai mentir 2 vezes, vai mentir dessa vez, e quando vai lá para Arã e vai casar com a sua esposa Raquel e Lia, ele vai mentir também para Labão. Ou seja, algo que acabou sendo aprendido na geração. Isso provoca dano. Ao fato da Bíblia colocar isso, Deus faz questão de colocar para mostrar que não existe super-homem, para mostrar que nós não somos perfeitos e que Ele não quer a nossa perfeição, Ele quer a nossa sinceridade. Ele quer que sejamos sinceros, como está aqui em Provérbios, como nós lemos no texto base, que nós sejamos sinceros. O que é sinceridade? Sinceridade vem lá do latim, lá de Roma, que quando alguém fazia uma estátua, essa estátua, uma escultura, ao ser vendida, antes de ser vendida, era colocada no sol, porque os escultores, para cobrir às vezes as imperfeições, colocavam cera, preenchiam cera. No sol, a cera derrete e mostra as imperfeições. Deus quer a nossa sinceridade, não a perfeição, porque Ele sabe que nós não somos perfeitos. Ele sabe disso. Ele odeia a mentira. E aqui
nós iremos ver, né, eu já falei aqui no tópico 2.1, mentira dos patriarcas, tanto de Abraão, como de Isaac, como de Jacó. No tópico 2.2, vamos falar sobre mentiras de emergência. O que é isso? O que a Bíblia vai relatar? Aconteceram algumas mentiras, sim. A gente vai ver as parteiras do Egito, quando o faraó determina para elas que todas crianças que nascessem homem, todos os meninos ao nascerem deveriam ser mortos. Só as meninas poderiam ficar. O que elas vão fazer? Vão descumprir a ordem de faraó, e quando o faraó percebe isso, percebe que os meninos estavam nascendo, elas vão dizer que as mulheres hebreias eram muito espertas, que quando chegavam as crianças já tinham nascido. É uma mentira, não adianta. É uma mentira. Raabe, lá no livro de Josué, quando os espias se escondem na sua casa e vão lá os soldados da sua cidade atrás desses espias, e ela esconde, vai dizer que eles fugiram. Ela usou uma mentira. Ali eu vou não justificar a mentira, mas vamos colocar da seguinte maneira: a vida, aí existem dois valores que vão se colocar: valores éticos e o valor da vida. Nessas duas circunstâncias, houve a necessidade de não falar a verdade, de mentir, em preservação da vida, porque se as parteiras falam a verdade, elas iriam morrer. Se Raabe fala a verdade, os espias iriam morrer. E por ela não ter relatado onde eles estavam, porque ela escondeu, ela garantiu a vida dela e a vida da sua família, a salvação delas, a salvação de sua família. Existe uma coisa que costumo falar aí, e a gente vai falar mais à frente, sobre mentira branca, daqui a pouco a gente vai falar. Então, existem esses relatos aqui na Bíblia, assim. Não significa que há uma aceitação de Deus, mas foi algo que acabaram em situação extrema para a preservação da vida. Elas foram obrigadas, essas pessoas foram obrigadas a utilizar-se desse subterfúgio. E aqui eu já quero adentrar nas mentiras do Novo Testamento. Não existe grandes relatos, e eu quero me ater, né? E a gente está falando aqui sobre o tópico 3 da lição, sobre Ananias e Safira. A gente vai ver que Barnabé, ele tinha as suas posses, fazendas, tinha os seus bens. Barnabé, ninguém falou para ele fazer isso. Ele sentiu o desejo no seu coração de vender tudo e entregar para os apóstolos, em prol da evangelização, em prol da pregação do evangelho, e para ajudar os irmãos na fé. Os irmãos na fé, ao ver o exemplo de Barnabé, fazem a mesma coisa. Em Atos, capítulo 4, a partir do versículo 32, vai falar sobre isso. O que vai acontecer com Ananias e Safira? Depois você vê isso nesses versículos, de 32 a 37. Ananias e Safira vão vender sua propriedade. O problema não está no valor que eles deram. O problema está no valor que eles foram entregar para Pedro, dizendo que foi o valor total da venda. Eles poderiam muito bem vender, ficar com a metade do valor, falar: Pedro, olha só, eu vendi, está aqui, ó,
metade do que nós vendemos eu quero entregar a vocês. Era algo voluntário, não foi algo determinado pelos apóstolos, não foi algo determinado para ninguém, mas usaram-se de mentira, querendo se prevalecer e se mostrar para as pessoas. E o que vai acontecer? Os dois vão morrer fulminados, vão morrer, porque Pedro vai falar: olha, vocês blasfemaram contra o Espírito Santo, vocês mentiram para o Espírito Santo, e não tem como mentir, porque o Espírito Santo, ele é Deus, é uma pessoa da Trindade, é onisciente, ele sonda os nossos corações, ele é onipresente em todos os lugares, e eles vão utilizar isso. É o único relato na Bíblia que vai acontecer no Novo Testamento, em Atos capítulo 5, a mostrar que eles vão morrer, tanto o marido como a mulher. E a gente vai caminhar já para a conclusão, já. Em tópico 3.2, algumas advertências neotestamentárias, né? Nós temos que tomar muito cuidado com as chamadas mentiras brancas. O que viria a ser isso? Uma expressão estranha, mentiras brancas. Só aquela mentirinha que a princípio não faz mal para ninguém. Sabe quando, e eu não vou falar que você faz isso, não. Mas sabe quando alguém liga, isso é muito, de mestre é falado em púlpito, alguém liga para a sua casa e você manda dizer que não está, manda seu filho dizer que não está, alguém bate a sua porta e você manda dizer que não está, alguém te pede algo, ou pede algo emprestado, você diz que não tem. Eu não estou dizendo que você tenha que dar, nem que você tenha que prestar. Pura e simplesmente diga que não vai dar, que não pode dar, ou que não quer emprestar. É um direito seu, mas não se utiliza de mentira, porque essas chamadas mentirinhas brancas, isso é pecado, não tem jeito. Na verdade, nós temos que nos ater ao seguinte: João capítulo 14, versículo 6, vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo está falando sobre isso. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele vai falar isso em João capítulo 14, versículo 6. João 8,32 vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, amados, uma vez conhecendo a verdade, e a gente vai conhecer a verdade através de Cristo, porque Ele é a verdade, nós somos libertos por esta verdade. Efésios capítulo 4, versículo 25, vai dizer o seguinte. Então, Efésios capítulo 4, versículo 25, vai dizer: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo. A mentira, porque somos membros um dos outros. Tem que deixar a mentira de lado. Se conheceu a verdade e essa verdade te libertou, se você mentir, não mente mais. Sabe por quê? Porque em Apocalipse capítulo 22, eu poderia até utilizar o texto que estava lá em Apocalipse 21, mas corroborando com aquele que está lá na lição, o capítulo 22, versículo 15, vai dizer o seguinte: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Ei, está tudo em pé de igualdade. Muitas das vezes, nas pregações, nas mensagens, bate-se muito
falando sobre homossexualidade, sobre prostituição, sobre adultério e sobre fofoca. Fofoca, invariavelmente, tem mentira envolvida. E o fofoqueiro vai para o inferno. Mentiroso vai para o inferno. É a Bíblia que está falando, não sou eu não. Então nós temos que tomar cuidado e estar em pé de igualdade com o idólatra. Muito se bate aí quem está praticando idolatria aí fora. Né? Mas o mentiroso está igualzinho, está juntinho, de mão dada. O homicida, aquele que comete assassino, o mentiroso está em pé de igualdade, porque quem mente pode estar cometendo homicídio contra a honra da pessoa, está matando a pessoa, quer seja física, quer seja através da sua honra, quer seja através da dignidade. Termino nesse momento falando, e talvez você já tenha ouvido falar alguma vez sobre isso, sobre as 3 peneiras de Aristóteles: a peneira da verdade, a peneira da bondade e a peneira da necessidade. Certo discípulo de Aristóteles foi conversar com ele. Foi dar uma notícia de última mão. Possivelmente poderia ser até verdade. E ele foi falar, sabe aquele fulano? Quando ele começou a querer falar sobre o acontecido, o Aristóteles falou para ele assim, olha só, antes de você falar para mim, vamos passar pelas 3 peneiras. E esse homem, espantado, peneira, vamos passar pela peneira da verdade. Você tem certeza do que você vai falar? É absolutamente verdade? Aquele homem parou, pensou e falou o seguinte: não, mas me falaram. Então você não verificou se de fato era verdade? Sim. Ele, não, então, se aí já para por aí, já não dá nem para prosseguir. Mas digamos que fosse verdade. Vamos passar agora pela peneira da bondade. O que você vai falar para mim é coisa boa? Vai construir ou destruir a forma do próximo? E aquele homem vai falar, vai destruir. Ele falou, então, também não dá para prosseguir aí. Mas digamos que fosse algo bom, digamos que fosse até mesmo edificar. Vamos passar agora pela 3ª peneira da necessidade. Convém contar, resolve alguma coisa, e eu trago para a igreja, ajuda a pregar o Evangelho, vai atrair pessoas para Cristo. Então nós temos que pegar essas 3 peneiras e aplicar nas nossas vidas diariamente. Isso é um exercício, não é fácil. E quando eu falo isso, é através de um contato interpessoal, conversando com pessoas, ouvindo notícias de pessoas, quer seja acessando uma rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp. Você primeiro pegar o que estão passando, o que eu estou sabendo é verdade. Se é verdade, vai construir ou destruir a reputação de alguém? Vai resolver alguma coisa? Se não, não passe adiante. Não vá à frente. Não divulgue. Se você não pode ajudar, claro, lógico que quando eu falo sobre isso, tem coisas que a gente sabe que é ruim, que a pessoa cometeu,
que seja uma autoridade, que seja ter alguém. Não quer dizer que a gente vai fechar os olhos para o erro, não significa isso, mas tratar da maneira correta. Lembra dos filhos de Noé? Eu termino agora dessa maneira. Lembra dos filhos de Noé? Que quando viram o erro do pai, um tratou de divulgar, era uma verdade, já ficava na segunda peneira, não era boa coisa, e ele foi lá e noticiou. Os irmãos, ao saberem e viram que era verdade, souberam lidar com essa notícia e tratou da maneira correta e digna. Houve a correção do seu pai com todo o respeito. E é assim que nós temos que agir. Se a nossa justiça não exceder a justiça do que está no mundo, nós somos miseráveis. Sabe por quê? Como Paulo vai dizer, que um dia nós iremos julgar os ímpios. Se nós não conseguirmos tratar isso dentro da igreja, da maneira correta, que dirá, indo já correndo para a justiça, antes de tentarmos tratar com o irmão, como é que naquele grande dia nós iremos ter condições de julgar alguém? O julgamento não é proibido, porque existe a possibilidade de disciplina, assim na Bíblia. E a disciplina é para correção e não para condenação. Mas nós temos que saber tratar bem a notícia, mesmo quando é verdadeira. Se for falso, já tem que ser jogado fora. Se for verdadeira, saber como tratar isso. Não significa que nós temos que sair divulgando tudo e para qualquer pessoa. Que nós viemos aprender com esse mandamento, a essência dele. A essência dele, não dirás falso testemunho, é para preservar a honra do próximo. Ainda que seja verdade, saber como tratar essa verdade. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Eu quero te agradecer por esses momentos que nós tivemos aqui juntos. Que essa palavra venha produzir o fruto desejado pelo Senhor na minha e na sua vida. Termino orando para o seu lar. Bondoso Senhor, eterno Pai Celestial, graças te damos, ó Senhor, pela tua palavra, que nós possamos aprender, Senhor, com ela e fugir, Senhor, da mentira, fugir do falso testemunho, Senhor, porque tu abominas isso, Senhor. O pecado adentrou no mundo através de uma mentira, Senhor. E tu, Senhor, atribui a mentira, a paternidade dela ao diabo, e aqueles que praticam como filhos do diabo. Que longe disso, Senhor, possamos ser chamados de teus filhos, Senhor. Que possamos, Senhor, tirar a mentira de nossos lábios, Senhor, e sermos os praticantes da verdade, porque tu és a verdade, Senhor Jesus Cristo, e nós conhecemos a ti, e essa verdade que és tu nos libertou, Senhor. Portanto, que nós possamos estar longe da mentira, Senhor, porque nós queremos estar contigo naquele grande dia. Abençoe, Senhor, cada lar, Senhor, que ouve e vê esta lição, Senhor, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe em Cristo Jesus.